Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa mensagem poderosa que está logo no comecinho de O Evangelho segundo o Espiritismo, o prefácio. Pode parecer só um texto de introdução, mas na verdade ele é um verdadeiro portal para a obra inteira. E nós vamos entender o porquê. Olha que interessante, o prefácio não começa devagar. Ele já nos joga no meio de um evento espiritual gigantesco, algo que já está acontecendo agora. É uma declaração de presença, de uma ação espiritual em escala global. Então, para a gente começar a entender essa mensagem toda, a primeira pergunta que surge é: quem são esses mensageiros? E como é que eles chegam até nós? E a resposta, veja bem, não está em nomes, em identidades individuais. O próprio texto já nos dá a primeira dica, associando esses espíritos não a entidades específicas, mas a um conceito muito mais amplo e poderoso. E aqui tem um ponto crucial. Não se trata de espíritos A, B ou C, é algo muito maior. Eles são a própria personificação das virtudes. Pense nisso como se o amor, a caridade, a sabedoria se tornassem forças ativas, agindo em conjunto para impulsionar a humanidade. Essa imagem de estrelas cadentes é fantástica. Eles chegam como uma verdadeira chuva de luz, mas com um propósito que dura. Eles não vêm só para brilhar por um instante e se apagar, mas sim para iluminar o caminho da humanidade de forma permanente. A escolha da palavra exército não é por acaso, viu? Ela reforça que esse movimento espiritual não é aleatório, não é uma coisa desorganizada. Pelo contrário, é uma missão, uma ação coordenada com um propósito bem definido, guiar a todos nós para o que é justo. E isso nos leva direto para a segunda parte. Ok, se eles são um exército em missão, qual é essa missão? Qual o objetivo específico desse exército celestial? A missão é basicamente de restauração e clareza. O objetivo é acabar com a confusão, com a má interpretação, com toda a escuridão que foi ao longo do tempo ofuscando as verdades espirituais. E aqui a gente viu uma conexão direta com os evangelhos. Essa missão de abrir os olhos aos cegos ecoa ao trabalho do próprio Cristo, né? É como se fosse uma ponte ligando a mensagem dele a essa nova revelação. Essa tarefa espiritual de dar visão a quem está cego no entendimento, ela espelha perfeitamente as curas de Jesus, tanto as físicas quanto as espirituais. E o mecanismo é o mesmo, é a fé que abre a nossa percepção para uma nova realidade. Mas veja bem, essa missão não veio para substituir as verdades antigas. Pelo contrário, ela oferece a ferramenta que faltava para a gente finalmente conseguir destravar o significado mais profundo delas. Como o próprio Kardec nos diz, o Espiritismo é a chave com a qual tudo se explica de um jeito mais fácil. E esse grande evento espiritual não é algo para a gente apenas observar de longe, como se estivesse na arquibancada. Ele inclui um convite direto, pessoal, para toda a humanidade. Essa convocação é descrita com uma metáfora poderosíssima, uma sinfonia universal. Não é um chamado ao silêncio, não. É um convite para a gente adicionar a nossa voz a essa harmonia divina. Participar desse concerto exige uma ação consciente. É preciso pegar o nosso instrumento, ou seja, os nossos talentos, a nossa vontade, e se esforçar para entrar em sintonia com um propósito divino, que é muito maior do que nós mesmos. E quais seriam as notas desse concerto? São exatamente as nossas ações e atitudes que constroem um mundo melhor, como os ensinamentos centrais do Evangelho nos mostram. Cada ato de bem é uma nota nessa grande melodia. Finalmente, o prefácio nos revela a condição fundamental, o requisito essencial para a gente poder de verdade atender esse chamado e entrar no reino dos céus. A instrução final combina o mandamento central de Jesus com uma declaração de fé. Parece simples, não é? Mas existe um detalhe, uma nuance crucial aqui que o próprio Evangelho faz questão de esclarecer. E aqui a gente chega no ponto-chave. O próprio Cristo, no capítulo 18, nos alerta sobre a diferença vital que existe entre apenas dizer as palavras e realmente viver a vontade do Pai. O ponto crucial, portanto, é que a ação, aquela que nasce do amor mútuo e da fraternidade, é o que valida a nossa declaração de fé. Afinal, a boca fala do que o coração está cheio, e o coração se revela pelas obras. E assim que o prefácio se encerra, reforçando a sua ideia central. Todo esse movimento celestial é um grande ato de amor, que pede em troca a nossa fraternidade. O convite nasce do amor, e a resposta só pode ser encontrada no amor em ação.
E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que transforma toda essa mensagem cósmica numa pergunta muito íntima e, por que não, urgente. A Sinfonia Divina já está tocando. A chave para o reino nos foi entregue. A única pergunta que realmente resta é: o que nós vamos fazer com ela?